colocaste, tú nos temiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Sopra con el viento, tu avivamiento, enchido deste lugar. Sopra com o vento, tu avivamento, enche todo este lugar. Teu Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. Teu Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. 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 Não se apagará, Senhor, não se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Espíritu descienda y cuidamos tu presencia, que el fuego de tu Espíritu no se apagará. Tu Espíritu descienda y cuidamos tu presencia, que el fuego de tu Espíritu no se apagará. 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 Nos colocaste, tú nos uniste, danos de beber. Paz, oração e união. Está começando mais um programa da Juventude em Ação. Quem vos fala aqui é a irmã Maria Eduarda. A minha esquerda, a irmã Ana Paula. Paz do Senhor, irmã Ana Paula. Paz do Senhor, Maria Eduarda. Paz do Senhor a todos que estão dialogados conosco. Paz do Senhor, irmã Juliana. Paz do Senhor, irmã Maria Eduarda. Que bênção está esse programa, não é? Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos novamente, que meu microfone estava desligado. Glória a Deus. Amém. Nosso tema hoje é sobre a sabedoria que vem do mundo e a sabedoria que provém de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmã Ana Paula, por favor. Bom, então,
como escolhemos este tema, estávamos estudando, pesquisando sobre o que iríamos falar neste programa, Deus nos dirigiu a falar sobre sabedoria. E não poderia faltar, é claro, se iremos falar sobre sabedoria, que livro da Bíblia leremos, irmã Maria Eduarda? Provérbios. Com certeza. Então, agora, de início, leremos a introdução geral de Provérbios, que diz ali no capítulo 1. Nos diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples a prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendimento adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Amém. Glória a Deus. Então, nós temos aqui, esse daqui é o nosso livro-chave do dia de hoje, né? Nosso programa sobre sabedoria. Mais adiante nós iremos explicar sobre a sabedoria do mundo, darmos exemplos sobre a sabedoria que provém de Deus. Amém? De início nós queremos fazer uma oração. Quero pedir para a irmã Juliana fazer uma oração. Amém, irmã Maria. Vamos estar orando. Senhor Deus amado Pai, estamos na Tua presença, Senhor Deus, neste programa. Senhor, estamos, Senhor, aqui, Senhor, buscando, Deus, aqui, Senhor, e os dialogados também estão aqui porque sabem, Senhor, que a Tua presença é real neste lugar, Senhor Deus amado Pai. E, Senhor Deus amado, o Senhor sabe, Senhor, que o Senhor está nos lançando, Senhor, dardos para nos compreendermos e entendermos, Senhor, o que o Senhor quer falar através dessa palavra. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo desde já. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. De início vamos ouvir um hino, irmã Tainé? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Montanhas ainda se movem, fortalezas ainda se quebram. Nós cremos em Ti e podemos ver maravilhas Tu podes fazer. Mortos ainda levantam, gigantes estão sendo mortos. Nós cremos em Ti e podemos ver maravilhas Tu podes fazer. Nós estamos aqui, vem com Teu agir. Nós estamos aqui, vem com Teu agir. Corações são Teus, vem com Teu agir. Esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover. Montanha se moverá, cadenas se romperá. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Vinimos por Ti, haz Tu obra aquí. Vinimos por Ti, haz Tu obra aquí. Hoy me entrego a Ti, haz Tu obra aquí. Muévete ya, muévete ya.
maravilhas tu podes fazer. Nós estamos aqui, vem com teu agir. Nós estamos aqui, vem com teu agir. Corações são teus, vem com teu agir. Esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover. Milagres acontecem quando o Senhor se move. A cura está chegando aqui neste lugar. Milagres acontecem quando o Senhor se move. O céu está chegando. Milagres acontecem quando o Senhor se move. A cura está chegando aqui neste lugar. Milagres acontecem quando o Senhor se move. O céu está chegando. Milagres acontecem quando o Senhor se move. A cura está chegando aqui neste lugar. Milagres acontecem quando o Senhor se move. O céu está chegando. Milagres acontecem quando o Senhor se move. A cura está chegando aqui neste lugar. Milagres acontecem quando o Senhor se move. O céu está chegando. Esse é o mover, 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 esse é o mover. Aleluia, glória a Deus. Este é o mover. Glória a Deus. Este é o mover. Aleluia. Então, para iniciarmos o nosso assunto, nós queremos começar com alguns versículos, onde a partir dali nós iremos entrar no assunto mesmo. Pedi para a irmã Juliana abrir a Bíblia em Tiago 1:5 e irmã Ana Paula em Provérbios 1:20 ao 23. Amém. Estaremos lendo a epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá libertamente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Glória a Deus. Agora em Provérbios, capítulo 1, versículo 20 até o 33, que diz assim: convite e exortação da sabedoria. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade, profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejarei o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei.
De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Aleluia. Glória a Agora Deus. estaremos lendo o livro de Tiago, do apóstolo Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Aleluia. Então nós vemos aqui, né, alguns exemplos sobre a sabedoria. E essa sabedoria não é uma sabedoria qualquer, não é se dada para qualquer um, né? É uma sabedoria que provém do alto, provém de Deus. Não é algo qualquer, não é como se fosse... Sabedoria, ela... Muitas vezes tem gente que confunde a sabedoria com a inteligência. Mas a inteligência... Não que a inteligência não seja provida de Deus, mas a inteligência é algo que tu constrói, né? Já a sabedoria é algo que Deus te dá, né? É algo divino. E a inteligência, passando para a sabedoria do mundo, nós vemos que as pessoas, elas tentam construir uma sabedoria conquistando fama, conquistando, como eu posso dizer... estudando, querendo receber aplausos, coisas assim. Essa é a sabedoria construída pelo mundo, né? Mas a sabedoria vindo de Deus é totalmente diferente, né? Exato. Porque, como a Bíblia lhes diz, pela graça, né? Pela graça nós somos salvos. E através da graça nós também ganhamos a sabedoria, né? Que provém de Deus. Onde nós, como a irmã Juliana leu ali em Tiago 3,17, que ela fala sobre ela ser boa, ela não te traz, ela não é algo que vai te trazer o mal, ela é algo que vai te levar mais para Deus, a sabedoria. E nós temos o exemplo também de alguns personagens da Bíblia, lá sobre Salomão, que fala também em Reis, fala sobre Salomão, né, que ele ainda sendo um pouco jovem, Deus em sonho fala com ele, pergunta para ele, né, o que ele queria. E Salomão diz que queria ser sábio, que Deus desse sabedoria para ele. E foi através dali que onde Salomão foi conhecido por tantas pessoas, por tantos reinos, pela sua sabedoria. Mas a sabedoria não foi algo que Salomão teve por si próprio, porque ele, por esmero dele, mas foi porque Deus deu. Porque se fosse algo dele, ele teria apenas a inteligência, não passaria de uma sabedoria onde muitos... Até tem a história ali que conta sobre a rainha de Sabá, num lugar bem distante, e viajar até Israel para poder conhecer a sabedoria do rei Salomão. É algo divino, né? Algo que não é o homem, mas é Deus que faz. Deus ele exaltou Salomão através da humildade dele, pedindo a sabedoria. E Deus disse, eu não vou te dar só apenas a sabedoria, mas eu vou te dar a riqueza, eu vou te dar tudo, fama. Deus disse que ia dar para ele aquilo até aquilo que ele não pediu, né? Irmã Duda, por causa que também a rainha de Sabá fala que na terra, ela não viu na terra um homem tão inteligente quanto ele, que os mais difíceis enigmas da terra dela ele decifrava, mesmo não sendo da terra distante da rainha de Sabá. E uma parênteses que a senhorita falou sobre que ele não pediu riquezas, pediu essas coisas, ele poderia ter peço pela sabedoria do homem, por causa que pela sabedoria do homem, como a senhorita falou, que a sabedoria do homem quer riquezas, quer fama, quer tudo isso, ele poderia ter feito pela sabedoria do homem, mas ele foi pela sabedoria de Deus e pediu a sabedoria do céu. Ele não pediu sabedoria do homem, ele pediu sabedoria do céu, não foi?
Exatamente. Essa é a diferença, né? Nós estávamos conversando e estudando sobre a diferença entre o cristão, a sabedoria que vem de Deus, como escolhemos o tema, e a do mundo. Como a irmã Duda havia falado, o mundo, o que é a sabedoria para o mundo? É alguém que tem PhD em várias faculdades. QL alto. Exato. Possui muitos bens, é um ótimo empreendedor, um contador. E bom administra empresário. bem o seu dinheiro, um empresário. Exatamente. Para o mundo, isto é uma questão de ser sábio, pois o mundo ele quer bens, quer riqueza, as coisas materiais. O mundo acha que a sabedoria é ter uma vida estável, é ter bens materiais. Mas a sabedoria vai muito além disso. E para nós cristãos, na parte espiritual, a sabedoria que vem de Deus, mas nós como seres humanos, o que nós entendemos? A sabedoria humana, para nós entendemos que temos que ter um curso, é muito importante fazer uma faculdade, estar guiado pela direção de Deus, porque Deus tem um projeto com cada um. Para cada um, Deus já sabe a faculdade que cada um vai fazer, Deus já sabe os cursos que cada um vai cursar. As profissões, exatamente. Então, para nós, essa parte, crescer na graça e no conhecimento. Então, nós sabemos que temos que adquirir conhecimento a cada dia mais e estar estudando. Mas a verdadeira sabedoria é aquela que vem de Deus. Não que tenhamos que deixar os livros, né? Não que tenhamos que deixar os estudos, mas que venhamos nos focar mais na sabedoria de Deus, do céu. Que nem, vou dar um exemplo aqui pra vocês de um jogador de futebol. Ele treina, e ele treina porque ele tem que gravar aquilo na mente, ele tem que ter como se diz assim, uma logística imensa. E quando ele vai, corre atrás de uma bola e ganha um troféu de ouro que é corruptível. Que no céu nós não teremos isso. Nós ganharemos uma coroa de glória. E em Apocalipse diz que nós não seremos dignos dessa coroa, que daremos de volta a coroa para Deus. Exato. Em Provérbios, nós podemos ver Deus ensinando o homem a verdadeira sabedoria. Quantos versículos nós literalmente apanhamos. Sim, o livro quando de lemos. Provérbios ele te ensina, é como se fosse um pai e uma mãe, né? Sim. Tu lê ali, tu tá aprendendo tudo. Exato. Há tantos livros ali, também existem versículos mais com amor, mas mais na dureza também. Então, realmente ensinando a sabedoria de Deus. Até eu estava comentando com a irmã Duda que eu estava neste projeto... Estou nesse projeto de ler o livro de Provérbios todos os dias, pois Provérbios tem 31 capítulos e podemos ler um a cada dia. Isso dá o total de um mês. Então, eu estou acompanhando e marcando a cada dia. Isso tem sido de grande bênção para mim. E me veio uma frase, eu pensei, Deus, eu preciso da tua sabedoria. Eu preciso ser sábia, Deus. Eu quero ser uma jovem sábia, crescer no conhecimento, na graça e no conhecimento. Ser uma jovem segundo o teu coração. Não somente conhecimento humano, o que devemos estudar, o que aprendemos nas escolas, faculdades. Não, muito além. A tua sabedoria vai muito além do que isso. E daí me veio uma frase assim, quer sabedoria? Lê Provérbios todo dia. Porque a cada dia... Eu estava lendo o Provérbios 11, no dia 11, e eu lembro, como eu já havia lido, eu relembrei versículos que eu já havia lido. Que é isso que acontece quando nós temos essa rotina de ler Provérbios. Sim. Então, pensa, nós vamos estar lendo, todo mês estaremos lendo a cada dia o capítulo que corresponde àquele dia. Vai chegar uma hora que nós vamos estar acostumados. Nem aconteceu relembrar aquele versículo, mas eu já li esse versículo. E o cérebro vai começando a gravar, o coração já vai estar cravado aquilo no coração. Sim, irmã Ana Paula, porque tem casos que às vezes a pessoa não age com sabedoria e com a leitura do livro de Provérbios vai ajudar. Exatamente. Isso vai ajudar ela a estabelecer um parâmetro e ajudar ela a não errar, não a pecar. Exatamente. Nós vemos várias situações que o livro de Provérbios, quando estamos em alguma situação, ele fala exatamente como agir naquela parte com sabedoria.
Então é incrível, uma coisa divina. É um livro de exortação, né, para nossa vida. E a gente vê ali, né, ali em Tiago 3,17 diz que a sabedoria do alto é primeiramente pura. Exato. Coisa linda, né? Sim. Não, é uma sabedoria Glória a assim, Deus, aleluia. incomparável com a sabedoria que nós vemos, que na real não é sabedoria, né? No mundo. Que nós vemos que as pessoas, através dessa sabedoria do mundo, elas querem conquistar ali, como a irmã Ana Paula disse, a inteligência superior. E quando essa inteligência, né, que elas querem cada dia mais, elas não se contentam com ter ali, esse é o teu nível de inteligência, não, elas querem ter a mais. Exato. E é onde entra esse espírito do egoísmo, inveja, competição. né? Sim, que isso na verdade não é criado pela sabedoria de Deus. A gente vê que a sabedoria de Deus ela é pura, ela traz longanimidade, a gente vê ali também. Não está escrito especificamente sim, mas dá ao entender que a sabedoria de Deus ela não é como posso dizer, ela não confunde. A sabedoria de Deus, ela não é algo que é construído por nós próprios. Não é algo que nós mesmos buscamos. Não que nós não devemos buscar a sabedoria de Deus, mas claro, como ali também diz, pedir a Deus, né, a sabedoria, e Deus não vai rejeitar. Deus, ele te dá, mas conforme a vontade de Deus, conforme a vontade dele, ele te dá, né? E até o ponto em que ele quer que tu tenha. Passado disso, daí é fora da vontade de Deus, né? Exato. Mas ali ela diz, aqui ele diz sobre pura, depois ela é pacífica. Então, a sabedoria de Deus, ela não traz brigas, ela não traz discórdias, não é aquele sentimento de inveja, de querer ser mais do que o outro, de querer ter mais que o outro. Esse é pacífico, né? Como a senhorita falou sobre... Sim, irmã Duda, como a senhorita falou sobre que ela é pacífica. Por causa que muitas vezes sabedoria, que nem os cientistas, quando eles não conseguem encontrar uma logística que nem que quem criou o mundo foi o Big Bang, daí outro que nem, ou então a evolução do homem, daí outro que é cristão e vai exortar, ele diz não, que a inteligência começa a debater sobre aquilo, e o cristão muitas vezes fica quieto no seu canto, mas ele continua, entendeu? Ou então vai chegar lá para outro e diz, olha, aquele ali disse isso para mim, só que tá errado, a ciência comprova. Só que a ciência não comprova nada, a ciência é só nem poeira, é menos que nada na mão de Deus. Deus tem tudo sob controle, ele é o pai de tudo, ele é o pai que criou esse mundo, ele que sabe como criou, porque ele nos deixou, que nem uma pregação que o irmão falou, que a ciência descobriu uma coisa que estava na Bíblia, que Deus já tinha dito na Bíblia, descobriu depois de bilhões de anos depois, e só que a Bíblia também revela curiosidades que podemos ver também para nossa vida, que podemos ter, tem exemplos, que nem o exemplo de Sansão, o exemplo de Tamar, o exemplo de outros personagens bíblicos da Bíblia, que nos exorta, que nos mostra não fazer como eles fizeram, que nem o próprio Salomão, como ele pecou depois, mas ele deixou um livro de exortação, de correto, de saber o que é correto, e um exemplo dele é para que nós também não possamos pecar, porque às vezes nós temos sabedoria do céu e começamos a ficar nos vangloriar com aquilo, começamos a nos vangloriar, eu sou melhor, e que nem a pregação do pastor Humberto no culto de terça, que ele disse que ninguém é melhor do que ninguém. Isso é verdade, ninguém é melhor do que ninguém, por causa que todos nós somos iguais para Deus, todos nós. E ele disse que muitas vezes que tem irmãos que se vangloriam do seu cargo, do seu parâmetro na igreja, e na verdade foi aquilo que foi a graça de Deus, como ele falou, foi a graça de Deus que levou ele até lá, foi Deus que deu graça para ele, deu sabedoria para ele chegar até lá. Mas muitas pessoas no meio do caminho vão e se vangloriam e começam a pecar, e daí vão seguir a sabedoria segundo o mundo. Sim. E a Bíblia também mostra ali que ela é plena de misericórdia. Coisa linda, né? A sabedoria de Deus, ela não é algo humano,
algo conforme o nosso egoísmo, conforme, né, a nossa vontade. Ela é totalmente criada conforme a vontade de Deus. E no momento em que nós recebemos a sabedoria divina, nós estamos nos encaminhando para o projeto de Deus. A sabedoria divina, ela não é, como a irmã Juliana estava dizendo ali, não é algo que se vanglorie. A sabedoria de Deus, não. Pelo contrário, é quando nós nos humilhamos. Ali a gente expressa a sabedoria de Deus, né? Nos humilhando, nós nos vangloriando por termos uma sabedoria, nós estamos automaticamente nos vangloriando de algo terreno, de algo que vai ficar aqui. Que quando formos para o céu, né, não vai subir junto. A sabedoria de Deus é algo criado por Ele mesmo, pelo Criador do mundo. Coisa linda, né? Sim. Que Ele sendo tão grande, Ele sendo tão poderoso, Ele nos dá essa oportunidade de nós termos um pouquinho dele, onde no caminho nós vamos aprendendo, né? Irmã Duda, quando as pessoas se vangloriam por exemplo, ter chegado onde estão, conseguiram passar em uma faculdade difícil, ter o nível de conhecimento que tem, muitas vezes nós vemos pessoas que se vangloriam disso, acham que elas são melhores. Delas, tamanha é a hipocrisia. Porque se Deus não tivesse dado a oportunidade daquela pessoa nascer, daquela pessoa ter um cérebro, ter ali os neurônios, o que faz ela ter essa capacidade de aprender as coisas, ela não conseguiria aprender. Tudo é por graça, que nem o pastor Humberto falou. Tudo é por graça. Por Deus e é pra Ele. E é pra Ele. Claro. É pra louvar a Ele. Porque Deus quer fazer pessoas crescerem. Deus quer fazer pessoas, colocar pessoas grandes, enriquecerem pessoas para louvar o nome dele. Por isso que ele usa essas pessoas. E Deus diz bem assim, eu não vim para os sãos. Jesus diz bem assim numa passagem bíblica que diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele diz bem assim, então nós somos doentes. Aos olhos de Jesus somos todos doentes. E os fariseus eram conhecedores. Por que Jesus não usou os fariseus? Ou então os saduceus, porque Jesus não usou eles? Eles eram mais conhecedores que os próprios discípulos. Os discípulos conheciam peixe, conheciam pesca, mas Jesus foi para eles. Jesus foi para o povo, foi para as mulheres, que naquela época nem sequer era comentado sobre as mulheres, falar um homem conversando com uma mulher, que nem Jesus conversou com a mulher samaritana. E ainda samaritana era uma hipocrisia, era algo, vamos dizer assim, feio naquela época de se ver. Feio. Então, Jesus veio para nós. E se não fosse a graça de Deus, Ele não nos teria dado sabedoria, porque Deus poderia, como estamos tudo na mão dele, Ele poderia dizer, eu não vou dar nada para esse ser humano. Ser humano mau, não me respeita, não me obedece, criei ele, dei vida, e nem sequer me obedece, nem sequer... E se soberbece ainda, quando eu dou um pouco de sabedoria para ele. Essa sabedoria segundo o mundo, que as pessoas, como a senhora disse, irmã Ana Paula, sobre querer conhecer mais, sobre querer só para se vangloriar, isso é errado, muito errado, porque Deus, se não fosse a misericórdia de Deus naquela vida daquela pessoa, aquela pessoa nem existia. Exato. Aquela pessoa nem sequer estava viva. É tão triste a pessoa se vangloriar, achar que é um mérito dela, se foi Deus que deu a oportunidade de vida para ela. Sim. Nada é mérito nosso. Ah, mas eu atingi a faculdade mais difícil, eu tenho PhD naquela... Tenho doutorado. Eu tenho doutorado. A pessoa... Mas eu me esforcei, irmã Duda. Eu estudei 5 anos. Eu pegava todos os dias, eu estudava 10 horas por dia. Meu amado, se não fosse Deus, não teria nem nascido. Não estaria aqui hoje. Então, e como as irmãs estavam lendo em Tiago 3,17... Aí ele diz que a sabedoria é pacífica. Em vários versículos de Provérbios, nós vemos que a sabedoria é uma coisa que nós vemos a humildade na sabedoria de Deus. Sim. É uma coisa que Deus dá conhecimento ao homem, não para se vangloriar, é para ser humilde. Aprender a ser humilde
e aprender a ser um cristão a cada dia melhor. E em Provérbios nós vemos vários versículos, a maioria dos versículos é uma comparação entre o sábio e o tolo, ou seja, as atitudes que temos que tomar. As atitudes que nós temos no dia a dia, Deus faz a comparação. Isto é uma atitude sábia, como nós devemos tomar, e esta é uma atitude tola. E o ser humano é inclinado para ir para a atitude tola, por causa que a sabedoria de Deus é inaceitável para o ser humano. É incalculável, como o pastor Bart disse no culto de terça. Nós somos pura carne, nós somos pura carne mesmo. Nossa alma também, a carne também já está querendo dominar a nossa alma. Então, o espírito que está lá dentro, ele quer se alimentar da sabedoria. Só como o pastor Humberto falou ontem, a gente fica sentado, quietinho, esperando a vontade passar. Achando que a sabedoria vai cair do céu, vai cair no nosso colo. Sim, sem esforço nenhum, né? Assim como uma faculdade, nós temos que estudar, nos dedicarmos nos estudos. Tem até uma imagem, assim, engraçada, que é um menininho orando e pedindo: Senhor, me ajuda a passar naquela prova, naquela faculdade. E Deus, então vai estudar. É o nosso dever, nós devemos orar pedindo graça para Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Mas assim como para passar em uma faculdade, nas provas da escola, nós temos que estudar, fazer a nossa parte, assim é com a sabedoria de Deus. Nós só vamos conquistar a sabedoria de Deus orando, jejuando, estando, clamando pela sabedoria de Deus. Porque muitos acham que é de bandeja, né? Que Deus vai lá e tu virou crente, agora eu vou te dar de bandeja. Não, tudo tem um esforço. Exato. Tudo para chegar no reino de Deus. Sim, é tomado. É algo tão lindo que é conjunto, tem que se esforçar. Que nem mesmo quando olha um formigueiro, as formigas, cada uma está se esforçando para carregar um pedacinho de comida para preencher o formigueiro. E é assim que nós temos que fazer. A gente tem que nos esforçar, porque a gente é a noiva de Jesus Cristo. Nós temos um alvo, chegar no céu. Sim. Glória a Deus. Ali como a palavra também diz, né? Que o Espírito, ele milita contra a nossa carne. Exatamente. E por essa sabedoria de Deus é que nós vamos fazer a vontade dele, não a nossa. A partir do momento em que nós ganhamos a sabedoria, é um presente maravilhoso, né? A partir do momento em que nós ganhamos a sabedoria de Deus, nós estamos militando contra a nossa carne. Exato. Porque nós não estamos fazendo a nossa vontade, mas nós estamos fazendo a vontade de Deus, né? Exato. Aqui está a instrução. Deus olhando para o homem sabe o quanto é falho, o quanto erra. Nós lendo o livro de Provérbios vemos, meu Deus, essa situação quantas vezes aconteceu? Fui tola nessa parte, não fui sábia, não agi com sabedoria. Guias, né? Exato, temos o guia, um pedacinho do céu. Como se fosse um segurança que estivesse andando junto com a gente o tempo todo, nos exortando. Glória a Deus. Às vezes, esses dias até estava orando sobre não ter Deus, ou como Jesus veio ao mundo em forma humana, algo palpável. Mas muitas vezes Deus envia pessoas, até eu estava pensando nesta parte do amor, do carinho. Quantas vezes Deus envia pessoas que te dão um abraço, que tu sente o Espírito Santo te abraçando. Sim. Mas Deus envia aquela pessoa, filha, eu não consigo te abraçar pessoalmente. Aleluia. Algo que você me toca, mas eu envio. E através daquela pessoa nós sentimos. Assim também é com a Bíblia, nós sentimos ali aquele guia. Nós temos um guia. Deus nos deixou esse tesouro precioso para estarmos a cada dia mais nos redimindo da nossa miséria e nos santificando a cada dia mais. Ou então uma pessoa falar, como a Sarah disse, do abraço, ou então uma pessoa falar com você, que como na Bíblia diz, em parte falamos, em parte profetizamos. Exato. Uma pessoa falar com você e uma palavra bate-toca, assim, que dá aquela vontade, assim, de ir pro templo e adorar o Senhor Deus. Sim. Glória a Deus, aleluia. Porque não é algo humano, né? Nós vemos já ali, a Bíblia já expressa claramente. Não é algo humano. Porque se fosse humano, nós seríamos egoístas, nós não teríamos esse avarentos. Prazer. Sim, nós não teríamos esse prazer de estar perante a vontade de Deus, né? Nós iríamos fazer a nossa própria vontade, mas a Bíblia expressa direitinho ali. É como a irmã Ana Paula diz, é o nosso guia para seguirmos os passos de Jesus. E ganhando essa sabedoria de Deus é que nós vamos nos encaixar direitinho no plano dele.
É algo lindo, assim, de tu falar e conversar com as pessoas, assim, tu sente Deus, na verdade. Sim, Tu fala da palavra dele, assim, é a coisa mais boa do mundo, né? É tão maravilhoso. É muito bom. Vamos ler... Não, vamos ler os comentários, irmã Exato, Paula. as Vamos ver participações. quem está conosco. Eu vou pedir para a irmã Juliana, pode ler quem está conosco? Amém. E não se esqueça, antes da irmã Juliana ler o que os participantes têm que fazer, irmã Juliana. Deixar o seu like e se você não é inscrito, se inscrever no canal. Exato, e compartilhar também. E compartilhar. Exato. Muito Porque bem quanto lembrado. mais irmã Paula. likes ou mais compartilhações, o YouTube vai entender que esse programa é importante e vai alcançar várias almas. Várias vidas que estão precisando ouvir. Talvez ainda não conhece ainda o ministério, por mais que você não esteja lá evangelizando ela pessoalmente, através do YouTube você vai estar alcançando mais uma alma. Glória a Amém. Deus. E está conosco aqui o irmão Bruno Soares. Glória a Deus, aleluia. A irmã Beatriz Silva, o Wesley Alexandro, paz, oração, união. O irmão Ezequiel Pinheiro, a irmã Duda Rodrigues, o irmão Pedro Wolf, a irmã Nara Wartz, o irmão Ezequiel Pinheiro e a irmã Pisca Benacu e a irmã Elisandra da Silva. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a cada Deus um. abençoe cada um dos nessa irmãos. participação. Felizmente, irmãos, nós estamos chegando quase no finzinho. Nós estamos quase lá. Mas vamos comentar um pouco mais sobre, né? Vamos se alimentar um pouquinho mais. Isso. Nós Glória a vemos... Deus. É tão lindo, né? É maravilhoso a vontade de Deus. A sabedoria humana, como a gente estava falando ali, só para resumir, nós vemos que a sabedoria humana, ela não nos traz a lugar nenhum. Para ser bem rígido mesmo, ser bem claro, ela não nos traz a lugar nenhum. Na verdade, ela vai nos trazer, né? Mas é para um lugar onde... necessidade. Sim, Exato. é para um lugar onde a gente não quer ir. Para uma necessidade onde Sim. que tu possa se alimentar, mas se você usa demais sabedoria humana, você começa a ser inimigo, vamos ser, de Deus, que você está Exato. dizendo, eu conheço mais, eu sei mais, isso aqui não me interessa, isso aqui não vai me edificar em nada, mas cada pedacinho, até um versículo, como os professores já falaram, que nem Malaquias 3:10, muitas pessoas leem com sabedoria da terra humana e não acham nada. Só tá escrito, trazei todos os dízimos da cara do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Mas os irmãos que têm sabedoria do céu, leem aquilo e sentem o gostinho de Deus. Sentem o gostinho do céu, o gostinho que vai ser lá Exato. na mesa da Santa Glória Ceia. a Deus. Os irmãos entendem, compreendem, dão. Cada um, não, dá pra perceber que não é todo dia a mesma revelação. É sempre, você olha, eu entendi isso, mas agora eu tô aprofundando mais, e cada dia mais você vai aprofundando naquela palavra e Deus vai te dando sabedoria com base naquilo. Sim. Exato. Às vezes nós vemos cientistas, neurocientistas, biólogos achando que conhecem tudo da natureza, do homem, e nós só conseguimos entender o quão precioso é a criação de Deus profundamente quando estamos na sabedoria de Deus. Em Salmo 139, versículo 6 diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Sim. Ou seja, quando olhamos para a maravilhosidade de Deus, a ciência em Deus, é algo tremendo. É algo incrível, porque a Bíblia é um Perfeito. livro. A Bíblia é um livro de história, é um livro de Exato. geografia, é um livro de inglês, é um livro de tudo, é um livro de matéria. Sim. É um livro de matéria que é pra te estudar. Mas são pequenas coisas que você tem que focar. Porque se você lê ela só como um instrumento, um livro, você não vai entender nada. Por causa que você tem que aprofundar, você tem que estudar. A Bíblia é um livro de ciência, a Bíblia é um livro de história, a Bíblia é um livro de geografia, a Bíblia é um livro de todas as matérias Coisa contempladas linda. aqui dentro. Tudo que Glória nós a queremos Deus. saber está aqui dentro. Exatamente. Só basta procurar e acreditar que Deus te deu aquela sabedoria. E se humilhar na frente de Deus e dizer: Deus, eu não estou entendendo esse versículo, Deus.
No então, eu não tô entendendo, Senhor. Tiago 3,17, Senhor. Eu quero refletir nisso aqui, isso que eu não consigo, Senhor, Deus amado Pai. Me ajuda. E Deus vai te dando sabedoria. Exatamente. E Deus vai te dando discernimento para te Glória a entender Deus. cada dia mais aquele Aleluia. versículo. Oh, aleluia. Glória a Aleluia. Deus. E a natureza, tanto a natureza quanto a palavra de Deus, é algo que a gente não consegue explicar. Por mais que nós tenhamos o QI alto, nós sermos mais inteligentes. Por exemplo, que eu seja mais inteligente que a irmã Ana Paula, eu nunca vou conseguir explicar a natureza de Deus, a perfeição de Deus, eu nunca vou conseguir apresentar algo assim semelhante. Sempre a natureza de Deus, a perfeição dele, assim, ó, é algo que não se dá para explicar. Porque foi algo criado pelo Criador. Exato. E nós somos apenas a criatura. Glória a Deus. Como a senhorita disse, irmã Duda, sobre que não dá para explicar a criação de Deus, que como diz no Evangelho aqui de João, no capítulo 1, que está no versículo 1 ao 2, ele está escrito bem assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, dá para ver, já que a existência de Deus é algo inexplicável, que nem que diz que vamos ficar 1000 anos no céu com Deus e depois de 1000 anos ele vai arrebatar o dragão e amarrá-lo no calabouço. E isso dá pra ver que é uma eternidade. Nós não sabemos, a nossa mente não consegue chegar à mente de Deus, à logística de Deus, como diz um filósofo grego, que nem Sócrates, nós devemos dizer que nem ele, eu só sei que nada sei. Sim. Por causa que é uma coisa tremenda, é uma coisa incrível, é uma coisa extraordinária que vai acontecer com a gente. Que na logística humana, na sabedoria humana, depois de 1000 anos, o que é 1000 anos para Deus? Como disse, 1000 anos é um dia para Deus e um dia é igual a 1000 anos. Glória a Não dá Deus. para entender a matemática, a sabedoria, a história de Deus. Exato. Aleluia. E às vezes eu fico pensando, aqui, enquanto estamos na Terra, Deus nos dá experiências. Quando nós buscamos a sabedoria dele. Imagina quando nós chegarmos lá. Bah. Entendendo a fundo as experiências que Deus não nos contava aqui na Terra. Mas sim algo que é para quando chegarmos lá. Glória a Deus. Aleluia. O nosso tempo passou muito rápido. Mas vamos ter que despedir, então, com paz, oração e união. Glória a Deus.